Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. toda a igreja. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez prodígios. Só vocês, cantai. Porque Ele prodígios. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos celebrando a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Esse é, sem sombra de dúvidas, um dos dogmas mais controversos e mais lindos que nós temos dentro da nossa tradição cristã e de modo especial dentro da Mariologia da Igreja Católica. Controverso para aqueles que não conhecem aquilo que nós acabamos de cantar, mas para nós que cremos, não há nada de controverso, pelo contrário, há algo muito belo neste dogma
que nos aponta, ainda que fale da Virgem Maria, nos aponta para o seu Filho Jesus. Não é por causa de Maria, não é por causa de Nossa Senhora, que ela foi preservada do pecado. Não, jamais, de modo algum. A Mãe de Deus só é imaculada, só foi preservada do pecado, tendo em vista a missão que ela teria que realizar. E a missão que ela tem que realizar não poderia permitir que ela fosse como as outras criaturas, porque a missão que ela recebeu de Deus, a missão que ela recebeu do Pai, foi uma missão exclusiva. E por ser uma missão exclusiva, porque só ela foi considerada digna de trazer o Filho de Deus à terra, ela então precisava ser, diante de todas as outras criaturas, alguém preservada da mancha do pecado. E por que preservada da mancha do pecado? Porque este instrumento que Deus iria se utilizar, este instrumento poderoso que quis a providência divina utilizar-se para a nossa salvação, não podia ter nenhuma imperfeição. Porque se este instrumento tivesse a mínima imperfeição, nós não poderíamos afirmar com toda a fé e categoria que Deus é Deus. Porque se em Deus existisse qualquer fragmento de mancha ou de imperfeição, Ele não poderia ser Deus. Ora, para que a sua divindade fosse preservada e para que a sua divindade pudesse ser incontestavelmente acessível a nós, quis Deus então, a exemplo daquilo que São Luís Maria Grignion de Montfort fala no Tratado da Verdadeira Devoção, quis Deus fazer a mais bela de todas as criaturas. São Luís Maria Grignion de Montfort vai dizer que Deus reuniu todas as águas e as chamou mar. Que Deus reuniu todas as graças e a chamou Maria. Por isso que no evangelho que nós ouvimos, quando o anjo chega para saudá-la, e veja, gente, que todas as vezes que existe uma presença angélica dentro do evangelho, nós estamos diante do próprio Deus. É Deus quem fala através do anjo, porque nós sabemos que a etimologia da palavra anjo quer dizer mensageiro. Então o anjo é o mensageiro, é o arauto de Deus por excelência. A voz do anjo é a voz de Deus. Deus se utiliza deste instrumento para falar aos nossos corações, para chegar até nós. E veja como Deus saúda a Virgem Maria através da boca do arcanjo São Gabriel. Veja como ele diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Vamos repetir? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Agora volta o refrão do Salmo aqui na tela para nós. Preste atenção que o Salmo diz: cantai ao Senhor Deus porque Ele fez. Pronto. Aqui está a definição daquilo que nós hoje celebramos. O dogma da Imaculada Conceição não é uma coisa que o homem poderia ter feito. O dogma da Imaculada Conceição, preservar uma pessoa do pecado e garantir a sua natureza imaculada antes, durante e depois do parto, não é algo que o homem pode realizar. Por isso que isso não cabe na cabeça de nenhuma pessoa humana, porque o dia que Deus couber na nossa cabeça, Ele deixa de ser Deus.
Por isso que a nossa fé é permeada pela certeza que nos move, mas esta certeza sempre nos levará a um limite. E dali para frente nós não caminhamos com a razão, nós caminhamos com a fé. Por isso que nós chamamos dogma de fé, ou seja, dogma é verdade, e só pode ser verdade de fé para os corações que creem. E o que os corações que creem dizem quando olham para a Mãe de Deus? O que o salmista de hoje nos ensinou a cantar. O Senhor fez prodígios. Só Ele é capaz de fazer com que seja possível aquilo que aos olhos dos homens é impossível. Por isso que no Evangelho de hoje é isto que Deus fala para Nossa Senhora. Diante da missão que Ele tem para ela, diante daquilo que Ele pede dela, Ele vai dizer para ela: não se preocupe, não tenha medo, não duvide. Por quê? Porque para Deus, só quem está vivo, quem já morreu não fala. Porque para Deus, nada é impossível. Então, quando Nossa Senhora toma consciência de que o que vai acontecer dentro dela não vai ser feito por força dela, mas por força de Deus, por obra de Deus, ela então exulta diante do Senhor, porque ela é temente a Deus. Nossa Senhora não responde de pronto: eu quero, eu faço, eu aceito. Por quê? Porque ela é o exemplo que nós devemos aprender a seguir. Porque ela não faz nada, ela não toma iniciativa alguma. Se esta iniciativa, se este projeto, se esta ação pode em algum momento desonrar a Deus. Nossa Senhora nos mostra, através da pergunta que ela faz ao anjo: mas como se fará isso? O dom que nós precisamos pedir todos os dias, o dom que nós precisamos ter, que é o dom do discernimento dos espíritos. Nossa Senhora não vai dizendo sim sem saber de onde vem aquela voz. Porque assim como aquele anjo apareceu para falar com ela, fazendo a ela uma proposta, na primeira leitura também um anjo apareceu para a primeira mulher. Nossa Senhora não cai, Nossa Senhora não diz no primeiro questionamento a sua resposta, diferente de Eva, que na primeira manifestação também de um anjo, só que em forma de serpente. Eva não busca saber: mas por que você está me propondo isto? Mas por que você está me fazendo essa proposta? Preste atenção, meus filhos. Se Eva tivesse parado um pouquinho para questionar-se a respeito daquela voz que estava sussurrando aos seus ouvidos, certamente ela não teria pecado. Olha para quem está do seu lado e diz para a pessoa que está ao seu lado: toda pessoa imediatista, toda pessoa sem discernimento, infelizmente, mete os pés pelas mãos. Eva é o protótipo de uma alma ansiosa, de uma alma que deixou de ouvir a voz de Deus e que, porque deixou de ouvir a voz de Deus, perdeu a referência. Com o tentador nós não devemos dialogar. A única voz que deve mover o nosso coração e a nossa alma é a voz do Espírito, é a voz de Deus. Nossa Senhora, diante daquilo que ela desconhece, ela não cede, ela questiona: mas como isso vai ser feito? Veja, gente, nós estamos falando
das duas grandes mães do povo de Deus, da primeira mulher e daquela que vem para corrigir o que a primeira mulher errou. Gente, nós que somos católicos, precisamos conseguir fazer esta ligação. Tem um monte de gente que se diz católica, que está na igreja há 60 anos, que comunga, que reza o rosário, mas que não consegue entender isto, que não consegue relacionar Eva com ave, que não consegue entender que o que Eva perdeu por orgulho, Nossa Senhora conquistou por humildade. E se você não entende isso, você nunca vai conseguir amar Nossa Senhora como ela deve ser amada. E é por isso que nós precisamos mergulhar no mistério de hoje. O mistério de hoje nos leva e nos provoca a nos perguntarmos: o que de Nossa Senhora nós conhecemos? Infelizmente tem muitos que se satisfazem com as migalhas. Poucos são aqueles que mergulham. E é por isso que quando nós mergulhamos neste mistério, acontece em nós aquilo que está na segunda leitura. Se você aceitar o desafio de não ser mais um católico de senso, de não ser mais um católico medíocre, e quando eu falo medíocre, é aquele que se contenta em ficar ali na beirinha. Hoje é mais uma missa da Imaculada Conceição. É o católico que diz que é católico, mas que não reza o terço, não reza o rosário. É o católico que diz que é católico, mas não sabe a diferença da Imaculada Conceição para a Senhora da Esperança. É o católico que está aqui, que acha que essa daqui é uma e que aquela ali é outra. E que a Aparecida é outra. É um católico que não sabe lidar com a sua fé. Que diz assim: não, eu não gosto da Aparecida, eu só gosto da Nossa Senhora de Fátima. Não, padre, eu não gosto dessa Nossa Senhora não, eu gosto só daquela outra. Olha para quem está do seu lado e fala: me ajuda a gostar de você. Diga para ele: já que é para ser católico, seja católico de verdade. Não envergonha a nossa igreja não, fala para ele, não envergonha não. Então veja que a liturgia de hoje nos faz dar um salto para um mistério que é lindo. A segunda leitura, São Paulo está dizendo: veja que entre a primeira leitura e o Evangelho, existe a segunda leitura que vem para mim e para você, como mais uma chamada de Deus, como mais um grito do Espírito, para que a gente se mova, para que a gente faça alguma coisa. Veja o que diz a segunda leitura. Bom seria se você estivesse com a sua Bíblia, mas como você ainda não traz ela para a igreja, é o meu sonho que até a vinda de Cristo você escute a voz do seu pároco que traga a palavra de Deus para a igreja. Veja o que diz a segunda leitura. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo, conforme a decisão da sua vontade. Olha para quem está do seu lado e fala: você já ouviu dizer que a carne é fraca? Quem aqui já ouviu? Levanta a mão, Padre Vê. Que bom. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: se a carne é fraca, como vamos ser santos? A resposta está aqui na segunda leitura. Ninguém vai ser santo pela sua própria força. E é por isso que o Salmo diz:
Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Por que um canto novo? Canto novo, canto novo. O canto que Eva cantou é um canto velho, é um canto que a levou ao pecado. O canto que Nossa Senhora canta é um canto novo. Por quê? Porque aquilo que Eva perdeu, ela recuperou. Porque Ele fez prodígios. Quem é que vai nos fazer santos? Deus. Aos olhos dos homens isso parece loucura. As pessoas que talvez te veem vindo para a igreja todo domingo, dizendo não à droga, dizendo não ao aborto, dizendo não a todas estas coisas que o mundo aplaude, elas dizem que você é louco. Elas dizem que você não tem juízo, elas dizem que você parou no tempo. Por quê? Porque aos olhos dos homens tudo isso parece impossível. Mas nós não somos como estes que caminham pela voz e pela lei que está aí fora no mundo. Nós caminhamos segundo a lei do Espírito. E a lei do Espírito que está impressa na liturgia de hoje é uma só. Assim como Nossa Senhora foi preservada do pecado, eu preciso olhar para ela e acreditar que a santidade é um projeto possível. E se a santidade é um projeto possível, eu preciso pedir a ela que me ajude, porque ela já lutou e já venceu. Agora é a minha vez de lutar e de vencer. Assim como ela foi fiel, faça-me fiel também, Senhor. Assim como ela não te negou, me ajude a não te negar também, Senhor. Assim como ela foi a mulher que ouviu e pôs em prática a palavra, faz-me também ouvir e pôr em prática a palavra, Senhor. Assim como ela foi aquela que acreditou, faça-me acreditar também, Senhor. Isso é ser devoto de Nossa Senhora. Isso é entender a importância de Nossa Senhora no projeto da nossa salvação. Isto é ser todo de Jesus pelas mãos de Maria. Hoje em muitos lugares do Brasil, muitas pessoas vão fazer a consagração total a Jesus pelo método de São Luís. Mas 99% das pessoas que fazem a consagração não sabem o que estão fazendo. Porque infelizmente se consagram por causa da moda. Não se consagram por convicção. Se consagram por emoção. E é por isso que a consagração não surte efeito na vida dessas pessoas. Mas graças a Deus, nós vamos ter em janeiro uma semana mariana, onde o pároco de vocês vai preparar vocês para se consagrarem a Nossa Senhora, vai ensinar a vocês o que é o tratado da verdadeira devoção, vai ensinar a vocês o que é ser todo de Jesus pelas mãos de Maria, para que aí sim, sabendo o que é ser consagrado, para que aí sim, sabendo o que é o tratado, para que aí sim, sabendo o que significa ser como Nossa Senhora foi, você possa, depois de examinar a sua consciência, tomar a sua decisão de não só colocar uma corrente no braço para ser diferente, mas de entender que existem duas correntes, uma que nos escraviza ao mundo e uma que nos liga ao céu. E aquele e aquela que ama Nossa Senhora, assim como todos os outros santos, escolheu abrir mão de todas as cadeias deste mundo, abrir mão de todas as correntes que escravizam a gente neste mundo, para ligados a ela e com ela nos unirmos a Deus nesta grande corrente dos filhos que esperam junto com ela um dia cantar o que nós cantamos na missa de hoje, cantar o nosso Magnífica, dizer a Deus que a glória toda é dele, porque Ele fez prodígios. E que lindo perceber isso, porque Nossa Senhora falou muito pouco na Bíblia. Se nós pegarmos tudo que ela falou, não dá um parágrafo. Mas tudo o que ela falou nas suas poucas palavras, nunca foi para atribuir-se a si
nenhuma honra e nenhum mérito. Em tudo o que fez e falou, ela sempre apontou para o seu filho. Ah, como é lindo ser de Nossa Senhora. Como é lindo poder dizer: nós não somos órfãos, porque nós temos pai, porque nós temos mãe. Como é lindo ser católico, como é lindo entender a nossa fé, como é lindo poder comungar com consciência, porque nós entendemos que nós não estamos aqui por obrigação, nós estamos aqui porque amamos e porque cremos que assim como o Senhor fez prodígios na vida de Nossa Senhora, Ele quer também fazer prodígios na minha e na sua. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja